mais um episódio do Fala aí Sesmac. E hoje vamos falar de uma profissão que é fundamental, né, para a saúde da sociedade como um todo. Uma profissão super importante. Uma profissão, né, Águida, que nosso sistema de saúde pode-se dizer que depende, né, das nossas enfermeiras e enfermeiros, né, e vamos falar também do que é o curso de enfermagem, né? Exatamente. E hoje, com essas tecnologias, os avanços, como se encontra, né, essa profissão, e para isso nós estamos com duas especialistas. João, esqueci de me apresentar, eu sou Águida Feitosa, coordenadora de marketing. João Sampaio, pró-reitor de planejamento. E trouxemos hoje a professora Laide, coordenadora do curso, e a professora Gabriela. E, como é de praxe, né, Águidas? Por gentileza, agradecemos desde já a presença de vocês e pedimos que vocês façam uma breve apresentação. Muito bem, boa tarde. Eu sou a professora Laide, coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade Sesmac do Sertão. Sou enfermeira de formação. Concluí minha graduação em Curitiba, né, no Paraná, mas sou alagoana. E voltei para Alagoas e já tem alguns anos que estou aqui e à frente da coordenação do curso também um bom tempo, né? Então, estamos aqui hoje para compartilhar, né, os saberes, os conhecimentos da enfermagem como um todo, né? A enfermagem que hoje vem aí se despontando como uma grande profissão na área de saúde. E, Águida, vale a pena dizer assim que eu tive uma experiência fantástica, né, com a professora Laide. Fizemos um mestrado junto. Sim, na Unicid, né? Na Unicid. Em educação, né? Tivemos a oportunidade de nos conhecermos. Colegas de mestrado. É uma grande satisfação ter você aqui. Foi realmente uma turma muito interessante, muito, né? A gente muito. brincava muito e, na verdade, como foi um mestrado fora de Alagoas, a gente ficou muito unido, né? Porque passávamos e numa área diferente, né? Exato. Que a área de pedagogia não era nossa, vamos dizer assim, a nossa formação. Uma área desafiadora, né? Desafiadora, Isso. exatamente. Mas que serviu muito, né, para abranger o nosso conhecimento por trabalharmos numa instituição de educação superior. Mas favor dessa né? ampliação de conhecimento. Com certeza. Muito importante. E principalmente porque era um grupo bem diversificado. Tinha enfermeiro, tinha pedagogos, advogados, administradores. Que experiência, hein? Foi. Fantástico. Muito bom mesmo. Que bom você lembrar, Joãozinho. Boa tarde, sou a professora Gabriela, sou professora de enfermagem do curso da Faculdade Sesmac Sertão, né? Sou enfermeira, fiz mestrado na área de enfermagem e doutorado em biotecnologia em saúde. Que massa. Então, a gente já puxa aí um pouco para a parte da tecnologia e enfermagem, né? Então, desde o meu período de graduação, a gente já vislumbrava isso da tecnologia e hoje a gente se consolida cada vez mais, né? Dessa parte tão importante, né, da tecnologia para o cuidado em saúde. E eu acho que assim, está no mundo tecnológico. Sim, A tecnologia ela vem avançando a cada dia e eu acho fantástico quando ela é utilizada, né, principalmente para benefícios, né? Porque a gente sabe que existem os dois pontos, que não é o caso aqui, mas é justamente por aí que a gente vai chegar lá. Entender a importância, né? Os impactos, né? E os benefícios que a tecnologia está trazendo para a profissão de vocês. E aí a gente queria iniciar do início, vamos dizer assim, falando um pouquinho essa profissão, como é que iniciou essa profissão, já que a professora Gabriela é da história da enfermagem, né? Tá nas duas pontas, né? No passado e no futuro. Verdade. Faz essa ponte, né? Então, a enfermagem ela é uma profissão muito antiga, né? Desde que a gente fala muito do cuidado, que a enfermagem cuida. Então, desde o início das nossas civilizações, a gente já se falava em cuidado. E por muito tempo ela se viu vinculada a esse cuidado, né? O cuidado materno, o cuidado familiar, até que surgiu a enfermagem moderna com Florence Nightingale, lá no Reino Unido, que ela fez uma reviravolta na enfermagem, né? Então, a gente deixou um pouco de lado essa parte empírica do cuidado voltado para o coração, o espírito, e ela colocou a ciência. Então, com Florence, a gente instituiu uma enfermagem moderna. Uma enfermagem onde teria uma faculdade, onde teriam pesquisas, onde mulheres, que na época era uma profissão voltada para o público feminino, elas conseguiam estudar
e levar essa prática para a sociedade, né? E passavam a receber salários, passavam a ter formações e servir mesmo, prestar o seu serviço, né? E aí tem uma frase que é muito comum, que a gente vê muito na internet, né? Enfermagem por amor. E eu sempre puxo um pouco na orelha dos meus alunos, né? Que não é por amor. A gente faz enfermagem com amor, né? Porque a gente tem uma profissão com salário, uma profissão que é ciência, que tem o seu próprio conhecimento. Então, ela teve toda essa evolução até chegar nos dias de hoje, né? Que é uma profissão essencial para a população, não só do Brasil, mas a nível mundial, né? Estamos falando de história, fala de enfermagem, e eu lembro dos filmes de guerra, né? O papel das enfermeiras nessas guerras, né? Eu acho que foi antes ou depois das guerras mundiais que Florence Nightingale. Sim. Ela teve uma grande repercussão na guerra da Crimeia, né? Inclusive, ela foi a primeira estatística na área da enfermagem, porque com ela atuando no hospital de guerra lá, ela conseguiu reduzir assim, a mortalidade dos soldados. Eu não lembro bem os dados, mas de 90% para 6%. A mortalidade, simplesmente porque ela começou a observar a importância de pequenas atitudes, né? Então, higiene, separar os pacientes por prioridade, lavar os panos onde eles dormiam, né? Então, já naquela época, ela conseguiu transformar essa profissão numa ciência. Apesar da tragédia, né, da grédia, né, da guerra, né, conseguiu ela trazer conseguiu muito aprendizado, né, que vieram... Foi a partir E salvar vidas, né? Salvar Foi vidas. o grande objetivo, que era o grande objetivo dela, né? A partir do conhecimento que ela tinha, e mesmo sendo de família de poderes, ela não mediu esforços para buscar aquele objetivo que era olhar a enfermagem, olhar o cuidar, né? Não era nem a enfermagem, olhar o cuidar como uma ciência. Né? E buscar possibilidades de evitar tantas mortes. Né? Então, foi um marco mesmo na enfermagem. Que linda a história. Legal. História que eu nunca tinha ouvido falar. Então, a impressão, né, que eu tinha da enfermagem nas guerras, né, que eu falei por acaso, realmente, né, faz sentido. E tem Muito bom saber, nessa né? trajetória, é interessante que tem a história da lâmpada, né, professora Sim. Gabriela? Porque como não tinha a iluminação, Sim. né, então conta-se que ela saía à noite com uma lâmpada, iluminando aqueles soldados, né, para visualizar quem estava mais doente, quem estava sofrendo. Então, essa lâmpada nos remete ao símbolo da enfermagem, como uma luz que você tem ali no seu caminho. Muito bonito. Muito bonito mesmo. E aí a gente tem a história da enfermagem, né, João? E a gente percebe o quanto, isso aí não tem nem o que se questionar, porque eu acho que todo ser humano já passou pelas mãos de uma enfermeira. Não é verdade? Em várias situações, em vários aspectos. E essa profissão vem evoluindo, né? Muito, E eu muito. queria que vocês falassem muito dessa evolução agora, né? Então, trazendo para hoje, para a questão da tecnologia, já que você falou da biotecnologia aí do seu doutorado, né? Quais são os benefícios, os impactos que a tecnologia traz associado a esse profissional? Porque você percebe lá na guerra, né? Já percebe uma pessoa que teve essa preocupação, que não era só por amor. Isso. E A ela gente tem que aprendeu também. com amor. Agora vamos observar, mas com amor, né? Então ela buscou também estudar, entender. Sim. E hoje você percebe, hoje você vai para uma emergência, existem as prioridades, né? De atendimento. E você percebe que já vem daí, ó. Isso. Não sei se é isso mesmo. né? Mas a gente pode trazer um outro marco também, principalmente na enfermagem no Brasil, que foi a nossa Constituição. Né? Então, a partir da Constituição, com o incremento aí do Sistema Único de Saúde, as profissões como um todo, né, elas tiveram um diferencial. E a enfermagem, eu digo que foi o marco para o crescimento da profissão da enfermagem. Então, hoje nós somos aí uma profissão antiga, pela história, né, que a professora Gabriela contou, mas jovem. Assim como o Sistema Único de Saúde, estamos aprendendo. Mas o aprender hoje é com a cientificidade. Né? A gente conseguiu caminhar, né? E hoje a gente tem aí uma enfermagem diferenciada. Dentro de todas as profissões da área de saúde, a enfermagem como um todo o seu montante, né? Porque a enfermagem, quando a gente diz, não é só o enfermeiro.
Né? A enfermagem, ela tem outras categorias. Ela tem o técnico de enfermagem e ainda temos o auxiliar de enfermagem. Verdade. Né? E nas unidades básicas, nós temos também, sob a nossa supervisão, o agente comunitário de saúde. Então, estão tudo interligado na enfermagem. Todos obrigatoriamente, para pensar nisso. todos obrigatoriamente com a supervisão do enfermeiro. Certo. Né? Então, é preciso que a gente tenha aí esse olhar para a enfermagem como um todo. Né? Existe a enfermeira ou enfermeiro, mas dentro da enfermagem nós temos essas outras categorias. Que são fundamentais para todo o processo. Que são essenciais para todo o desenvolvimento. Né? Exatamente. E aí entra a parte da E aí a gente tem grandes é. áreas, né, voltadas para a tecnologia. A enfermagem ela tem mais de 60 especialidades. Todas reconhecidas pelo Conselho Federal de Enfermagem, né? Então, muita coisa. 60. mais de 60, né? Então, a gente abre aí um leque enorme para a formação do estudante enquanto acadêmico na graduação e o seu pós, né? Então, ele tem essa possibilidade. E aí, a gente tem algumas áreas que se destacam nessa questão da tecnologia, como é o caso, por exemplo, da área de obstetrícia, onde a gente vê que muitas mulheres têm traumas do parto normal, né, por conta de um período realmente que foi difícil, mas que hoje é a enfermagem obstétrica que vem mudando, né, esse ato de nascer, essa parte tão bonita, né, da mulher, que a enfermagem está à frente, onde ela tem conseguido mudar o pensamento das mulheres que conseguem agora ter os seus filhos de uma forma bonita, de uma forma humanizada e baseada em ciência, em tecnologia. E de forma natural, né? E de forma natural. Que ela tá falando a Isso, palavra, né? Então, por exemplo, antigamente as mulheres tinham que ficar lá deitadas num leito e esperar que o bebê nascesse, né? Às vezes sofrendo algum tipo de violência obstétrica. E muitos estudos que foram desenvolvidos na área de enfermagem obstétrica vêm mostrando que a mulher tem que ter a liberdade de posição. Então, ela pode ficar deitada, pode ficar sentada, pode caminhar. E isso graças à ciência, né? Graças aos investimentos, graças às academias, onde os estudantes e os pós-graduandos conseguem desenvolver estudos e levar para a prática. E modificar a prática dos profissionais, né? Então, a gente tem muitas áreas que vêm aí se destacar, por exemplo, também a área de curativos, né? E feridas, que é a minha área também. Então, muitas coberturas, né, elas são desenvolvidas com base em estudos que foram feitos por parte de enfermeiros. A gente, inclusive, tem uma egressa, né, que abriu uma clínica de hiperbárica, né, uma super tecnologia que é bastante utilizada no tratamento de feridas que são difíceis de cicatrizar. Então, ela atrelou o empreendedorismo e a tecnologia e está aí. E hoje empoderada. Exato. E hoje a gente tem aí esse outro olhar, né? Quando a professora Gabriela iniciou a fala sobre nossa egressa, Renata, o empreendedorismo hoje na enfermagem é muito forte, né? Apesar de ter ainda algumas dificuldades por umas questões de gestão mesmo, né? Mas ele tem se destacado muito. E as instituições, nesse momento, têm organizado sua matriz curricular, oportunizando ao aluno, ao acadêmico, disciplinas, conteúdos que contenham esse olhar para a gestão, para o marketing, para o empreendedorismo, né? Para o negócio, para a área de inovação tecnológica, né? Então, assim, as instituições de ensino, é lógico que o SESMAC, né, ele tem esse olhar e a gente já vem trabalhando nesse sentido de inserir dentro da matriz curricular conteúdos e disciplinas que embasem esse acadêmico a investir no seu futuro, né, a ter as oportunidades e, de repente, abrir espaços para ele atuar como enfermeiro. Não só como enfermeiro assistencial, mas como um enfermeiro empreendedor. Então, e trazendo e contribuindo até para a sociedade, né? Com formas diferenciadas desse tratamento, né? E assim, só complementando a fala da professora Gabriela, só no olhar voltado para a mulher, hoje a gente tem a consulta de pré-natal, né, com a inserção, planejamento familiar, com a inserção do DIU, né, que foi aí uma grande luta, mas o nosso Conselho Federal
de enfermagem, os conselhos regionais conseguiram que o enfermeiro hoje tenha a habilitação para a implantação do DIU, né? Coisa que anteriormente era somente com profissional médico. A quantidade de mulheres que estão sendo assistidas beneficiadas, agora, né? Porque Facilitou a quantidade de muito. enfermeiros que estão sendo habilitados está, assim, muito grande e é muito positivo, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo está preparado para engravidar, né? Tem o planejamento familiar e a enfermagem agora está à frente disso. E eu acho O que Implanon também. O Implanon. Eu acho que isso é também. muito interessante que vocês estão falando, porque é o impacto social, né? Sim, com refere totalmente certeza. ao Em impacto todos os social. É um aspectos, impacto né? social muito grande. E a outra ponta, falando da questão do nascimento, né? Mas Sim. o envelhecimento, né? Com essa questão aí da perspectiva de vida estar mais longa, né? Quer Hoje dizer, a nossa pirâmide, né? Ela está Isso, diferenciada, isso. né? Está invertendo. E a enfermagem, como é que vê esse aspecto aí do envelhecimento, vamos dizer, né? Então, dentro daquelas possibilidades das especializações que a gente tem, a geriatria não é diferente, né? Então, a enfermagem hoje, eu digo que ela perpassa por todos os ciclos de vida. O enfermeiro, ele tem essa liberdade e essa capacidade de atuar em todos os ciclos de vida. E uma das coisas interessantes que a gente observa é porque, pela natureza, não por amor, mas com amor à profissão, a gente desenvolve esse olhar de gestor, né? De direcionamento mesmo das ações. Então, dentro das especializações, a gente tem N oportunidades. E a geriatria está hoje, né, como um olhar assim para o futuro, já que a gente está com a alteração da pirâmide, né? Porque era a ideia de pessoas acima de 60 anos já estarem quase que se entregando, né? Isso. E hoje a gente tem 60 anos como um início de Porque a vida. expectativa de vida aumentou. Aumentou E eu consideravelmente. achava que era porque eu era pequena, eu dizia, meu Deus, eu era pequena. Quando dizia que a vovó tinha 60 anos, você achava que era uma vovó. Uma mulher de 60 anos hoje é uma mulher muito Está jovem. iniciando sua vida. É surreal. Né? É surreal. Realmente, assim, é uma mudança, e uma mudança que eu digo muito pouco tempo. Isso. Se a gente for analisar os nossos pais, os nossos avós, eles não acompanham, muitas vezes, esse dinamismo que a gente tem que acompanhar hoje, né? Então, o acadêmico, ele tem que ter esse embasamento todo. E olha que um período curto, a gente diz, são 5 anos, mas não, 5 anos passa muito rápido. Né? Em 5 anos, ele tem que ter toda essa base de formação para lá na frente ter as suas opções de escolha. Né, no que eu vou me especializar, no que eu vou estar sempre me atualizando. Né? Então, aproveitando a fala da professora Gabriela, hoje a gente visualiza assim, na enfermagem esses nossos egressos com um olhar muito autônomo. Diferente de quando nós iniciamos a graduação, quando fizemos, né, a nossa pós-graduação, aí o mestrado, o doutorado, a gente não tinha essa autonomia que a gente tem hoje. Então, é preciso que a gente dê esse embasamento, fortaleça muito a matriz curricular nesse sentido. Mas né? ouvindo de vocês oportunizar. falar, ouvindo vocês falar, eu percebo a flexibilidade que tem hoje, né? Sim. E que vocês estão adaptando, porque a gente estava até comentando sobre a importância de você formar o profissional para o mercado de trabalho atual. Sim, né? sim. Conectado com o mercado As hoje. O mercado necessidades. mudou. Vocês acabaram O que de era pontuar- ontem, hoje não é mais Vocês a acabaram de realidade. pontuar essa questão da pirâmide, que ela está invertida. invertida. Então, assim, você pega uma geração hoje, porque assim, a gente vem de uma cultura machista, você sabe disso, né? Sim. E também uma cultura que a gente, eu até brinco, a mulher tá namorando, aí já perguntam quando ela vai noivar. Isso. Ela noivou, já vai Quando perguntar, vem vai o casar. casamento. Ela casou. Aí quando vai ter um Sim. filho? Quando ela tem o primeiro filho, quando já vai ter o segundo? Não era bem essa pressão social, né? E hoje você percebe que as mulheres têm dizer, ei, eu não quero ter filho. E eu, né? São Não opções. É o né? meu direito. Então, assim, isso mudou também. E aí você começa o quê? Uma população tá mais envelhecida e tem, né? Então As você vai... famílias estão menores. Estão né? menores, Estão também tem... Mas tem o todo envelhecimento saudável. Saudável né? também, que é um outro olhar diferente, Exatamente, esse que é o grande objetivo. E vocês começaram a fazer um desenho, eu fiquei, meu Deus, uma enfermagem. Quanta coisa! Eu fiquei assim, agora tentando, imaginando o mundo que é a enfermagem e quantas possibilidades e quantas Muitas. oportunidades para o Sim. profissional, né? Muitas Para você ter uma oportunidades. ideia, quando eu me formei, nós tínhamos 2 opções.
Ou você ia para a área da docência, ou você ia para assistência hospitalar, né? E ao longo desse meu caminho como profissional, hoje 60 são oportunidades que você tem. Além daquelas 2 de, não vou nem dizer o período, né? Para vocês não fazerem as contas da minha idade. Mas assim, ao longo desses 30 anos, o quanto a gente cresceu, né? Às vezes a gente pensa, 30 anos é muito tempo, mas não é. É tempo para você ter a sua idade, mas para uma evolução de uma profissão é pouco tempo. Muito pouco. E a enfermagem, especificamente a enfermagem, ela evoluiu assim da água para o vinho. Hoje nós temos enfermeiros em todas as atuações, em todos os espaços. Não só na área de saúde, né? Gestão, eles estão, empreendedorismo, na política, né? Que a gente precisa também, né? Voltada a gente precisa também da questão da política para nos embasar, nos fortalecer nas nossas reivindicações, né? E a questão da pesquisa é essencial. A enfermagem, ela só cresceu, só se consolidou dessa forma porque iniciaram as pesquisas, né? Com enfermeiros. Os estudos, eles modificaram muito, né? Esse olhar da enfermagem por amor e com amor. Né? Novas técnicas, novas abordagens, né? Novas tecnologias. Que refletem, né, na assistência, e isso ganha visibilidade social, né? A sociedade passa a reconhecer também a enfermagem de uma outra forma e só cresce, né? A profissão cresce e a sociedade também. Tocou no aspecto da gestão, né? A gestão, a gente, quando pensa em hospital, gestão, né, que se fala, né, que é uma das gestões mais complexas, né? Um hospital, né, por conter, né, várias, a parte a parte médica em si, mas tem a parte da logística, isso, de RH, a parte hoteleira, né, enfim, uma série. E o curso de enfermagem, ele tem esse olhar também de preparar o aluno com esse olhar na visão para todos esses gestão, espaços, sim. E aí eu vou falar também, né, lógico, do curso que eu coordeno. A gente tem uma matriz diferenciada que desde o primeiro período, esses alunos eles já estão no que a gente chama de cenários de prática. Já vivenciam as práticas, né, dentro de um crescimento. Então, inicialmente, ele aborda o conteúdo das políticas públicas. Então, ele tem a oportunidade de estar dentro das unidades de saúde, das secretarias de saúde, conhecendo a política que rege aquela estrutura. E ao longo do curso, ele vai perpassando por todos esses espaços, né? Então, chegando lá no 9º e 10º semestre, que são os estágios supervisionados, em que um semestre ele vai para a unidade básica e o outro vai para a unidade hospitalar, ele também tem o conhecimento de todas as áreas. Não é só a assistência, é assistência com o gerenciamento, é assistência com o olhar de gestão mesmo, gestão em todos os espaços, né? Seja na hotelaria, seja no RH, seja no setor de compras, que a gente precisa estar atento a isso, né? Porque o gestor, o administrador, ele tem o olhar financeiro, mas o enfermeiro, ele tem o olhar do cuidado, né? Ele tem um olhar da assistência. Eu fico imaginando um hospital, né, da responsabilidade de cada paciente quando é prescrito aquele remédio, dos horários, como tudo tem que funcionar tão redondo e a responsabilidade em cima disso, né? E cada setor do hospital, na parte do internamento, ele tem um olhar diferente. Porque são necessidades cada clínica diferentes. São necessidades diferentes. E aí eu fico pensando também que quando vocês pontuaram aqui que no curso tem a questão voltando a essa questão do gestão e empreendedorismo, né? Porque muitas vezes as pessoas têm um olhar só de que eu vou ser um gestor empreendedor no meu negócio. Mas não, eu posso ser um gestor empreendedor dentro de um hospital. Sim, né? sim. E fazer a diferença até naquele meu setor que eu estou atuando, fazer um diferencial, né? Fala Você isso, começa a tá trabalhando, mas vê que um fluxo desse jeito seria melhor, trazer uma experiência que facilita aquilo ali. Porque eu sei que... E a eficiência, né? Eu fico pensando nisso, João, a preocupação, porque assim, a minha mãe mesmo, ela é uma pessoa, como é que eu posso dizer, muito desconfiada de tudo. Eu sou o contrário. Ela não, ela já é demais. Então, quando o enfermeiro chega com um remédio pra mim, eu tô confiando nele. Eu, paciente, ela, que remédio é esse? Sim. Ela faz questão de... Eu
é um direito dela, Porque né? já existe... Meu pai ainda pede a bula. Essa geração. Então, assim, Olha a geração. E eu sou Aí lê as contraindicações. né? Não quero ser Não pode, agora não pode isso. e eu fico pensando que atrás, todo profissional tem um ser humano, Sim. né? E eu fico pensando assim, esse ser humano, ele tem problemas também, né? E ele tem problemas cuidando de outro ser humano ali. Então, eu queria entender como é que vocês trabalham isso com os alunos, quando eles vão para um mercado, né? É a humanização. Isso. O nosso curso, realmente, ele é muito... completo, né? Porque a gente consegue caminhar em todos esses setores e espaços que o enfermeiro vai trabalhar, mas também a gente consegue trabalhar o seu indivíduo, né? O seu individual, o seu autocuidado. Então, já na minha disciplina de enfermagem e contemporaneidade, onde a gente aborda tanto a história até as práticas de hoje, a gente tem uns conteúdos que são chamados de teorias de enfermagem, que são de grandes pesquisadoras, né, que colocaram em prática as suas teorias e viram que dava certo, né, que tinha eficiência. E algumas delas, elas focam nessa questão de trabalhar o cuidador, né? E uma frase que eu gosto muito de uma delas, que é de Wanda Horta, que ela diz que enfermagem é gente cuidando de gente. Isso. Né? Então, a gente sempre bate nessa tecla, que não dá para você cuidar do outro sem Você olhar não para se si. cuida. Perfeito. Né? E a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, a sobrecarga de trabalho ela é muito grande, né? Então, a gente precisa trabalhar com o nosso estudante esse olhar dele para o interior, né? Então, a gente tem disciplinas específicas e nos conteúdos específicos também a gente consegue trabalhar isso, para que eles consigam perceber aquela chavezinha de dizer, não, cheguei no meu limite, né? Eu preciso conversar, eu preciso procurar alguém, procurar um professor, procurar algum tipo de ajuda para que aquilo não se torne algo muito grande, né? Porque não dá para a gente robotizar esse profissional, né? Ele é um ser humano que vai ter suas dificuldades. E quando ele não está bem, isso vai interferir. Reflete, né, em toda a estrutura. E aí acaba também causando impacto na profissão, né? Aquela enfermeira não presta, mas na verdade ela não estava num bom dia, né? Então a gente busca realmente trabalhar isso para que ele consiga lidar com os seus problemas, com as suas necessidades e consiga aí oferecer uma assistência de enfermagem de qualidade. Até porque a gente está lidando com vidas. É isso que eu fico Né? pensando, E muitas né? vezes a gente se envolve com o sentimento do outro. Era um outro ponto que eu ia perguntar. Que deve ser tão difícil, né? Assim, quem trabalha com saúde, né, João? É verdade. Termina se envolvendo com aquele paciente, Sim. muitas vezes com aquela história, Aqueles com a que permanecem situação, muito né? tempo internado, né? Uma mãe que está ali com seu bebê, que já tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquele prematuro. Então, você se coloca naquela situação. Então, quando a professora Gabriela fala que a gente vem trabalhando, é importante que o aluno ele tenha esse cuidado, né? De cuidar, mas ao mesmo tempo se cuidar também. Eu digo muito, né? Quem cuida do cuidador. Né? Quem cuida de mim, já que eu estou cuidando do outro? É preciso que a gente tenha essa preocupação. Principalmente assim, o olhar da humanização, como o Joãozinho disse. Né? É um olhar de cuidado, né? Um olhar de assistência. E muitas vezes, né, o paciente está num estado, né, Um estágio de... já bem avançado. Não, e Mentalmente também está falando, psicologicamente exato, falando, né? E tem que ter essa Esse compreensão, traquejo, né? Isso. De que está lidando com uma pessoa fragilizada de alguma forma e que fazer pode pra- reagir de formas que não Exato. seria o normal dela, né? É. Imagino que isso também que requer muito profissionalismo, Com né? certeza. E esse Estabilidade, né? e esse relacionamento do enfermeiro com o paciente, ele é fundamental, ele faz a diferença. Faz a Sim, diferença. Faz, eu digo isso porque eu já Na tive aceitação, na experiência, aceitação do a medicamento, forma de do tratar, de chegar, de abordar, tudo isso tem uma influência grandiosa, né? De passar uma Com segurança. certeza. E Às impacta, vezes- acredito, né? Que impacta no resultado final, né? sim. Do, vamos dizer assim, do paciente, né? Isso, Que com certeza. Tudo envolve saúde, né? Sem dúvida. Às vezes, como você está hoje, né? Você dormiu Então, bem. sim, né? Sorriso. O sorriso, É, o próprio sorriso, acho que já Bom muda, dia, né? né? Pegar ali
na mão. O toque, né? O olho no olho. Né? Já É. faz uma diferença. Já faz aquele paciente desenvolver o vínculo e estar aberto, né? Para receber aquele tratamento e as orientações. É interessante como uma coisa vai puxando a outra. Quando vocês falaram agora, né, o olho no olho, o toque, aí eu me reportei à pandemia. Como foi difícil para a gente, né? Imagino. Porque você é distante do aluno e a gente tem essa aproximação. É. Olha, você tem que funcionar, você tem que sentir, né? Você tem que olhar. É o abraço, é o cuidado. Vamos funcionar uma veia, mas vamos analisar, né? Fazer aquela palpação. E a distância, como era que a gente fazia isso? Então foi assim um momento de superação. E desafiador, né? E Ter chegar em um desafiador, ponto que muito. conseguisse minimizar essa distância, né? Não foi fácil, não. E precisou, assim, de muito apoio, tanto do corpo docente como do próprio aluno de compreender aquelas necessidades, né? E a mensagem era o contrário do contato, né? Isso. Era o É, afastamento. é o afastamento. E era necessário o afastamento. Isso, né? para a gente foi o primeiro impacto, porque a enfermagem como um todo, ela é presencial, ela é do toque, Do toque. né? De estar junto. É, e Nossa, vocês acham? Minha gente, eu estou aqui sem acreditar que nosso episódio já está chegando ao fim. Não Vocês acredito. acreditam nisso? Seríssimo, eu juro a vocês. Não, vamos continuar. A gente vai ter que ter a Nem parte falei, 2. né? Não falamos nem a metade do que a gente tinha preparado. Pois é, então tô vendo que a gente vai ter que fazer a parte 2 com vocês aqui, Tudo viu? certo. 2025 Combinado. estarão convidadas para retornar ao Fala Aí, Pode viu? deixar. Então, gente, de verdade, assim, eu tô encantadíssima com a já sabia, eu já tenho assim, um orgulho, assim, eu aprecio muito esse profissional, eu acho fantástico o enfermeiro, mas assim, eu fiquei mais encantada hoje. Desde a história Eu que tô você encantado contou. que botou mesmo. Pois Não, é, a assim, sintonia. É que você sabe que é coisa da enfermagem. É. Eu vim propósito também. Oi, Joãozinho, você não aprendeu a lição. Mas que bom que vocês tiveram essa impressão em tão pouco tempo, né? Não, mas A gente sério, eu fiquei conseguiu. aqui pouco tempo, você conseguiu me encantar mais ainda, assim, bom. pela profissão, de Isso, verdade. E assim, esperamos, né, que todos nós aqui, né, que as pessoas também que pensam em fazer enfermagem assistam para ver o quanto é envolvente nessa Sim. profissão. E que sejam profissionais quanto assim é. como vocês, né? Que pra mim, eu sou muito grande, porque é que vocês realmente amam o que faz. Isso aí ficou bem Sim, claro, assim, na fala de Com vocês, certeza. na forma de posicionar, além de amar não só a profissão de enfermeiro, mas a profissão de professor. Eu vi que isso É. também A missão, ficou... né? A missão. Eu percebi que isso também foi bem forte, assim, então de parabéns. E queria agradecer mesmo, de coração, a participação. Que bom. E estão convidadas, sim, para a parte 2, tá certo? Muito bem. Tá certo? Mais Que um bom. episódio do Fala Aí, Sesmac. Fala aí.